A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto com a gente e que nós estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Todos os dias, com o amor e a graça de Deus, nós estudamos um capítulo da Bíblia, meditamos no ensinamento que o Senhor tem nos dado e grande tem sido a alegria do nosso coração. Se você também tem esse desejo de criar o hábito de fazer a leitura diária da Bíblia, então se ajunte a nós, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar a palavra todas para que todo dia, quando o vídeo for postado, você receba uma notificação. Deixe também o seu gostei e compartilhe o vídeo com todo mundo, principalmente com as crianças. Mas é muito importante assistir o vídeo todo, porque aqui nós estamos falando da história da Bíblia, com uma cronologia. Nós começamos o estudo no livro de Gênesis, capítulo 1, e hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Samuel, capítulo 24. É o último capítulo do livro 2 de Samuel, mas a história não termina aqui. Nós vamos dar toda a continuidade ainda no livro 1 e 2 de Reis. Só então nós vamos fazer a conclusão de toda essa história dos reis. Mas não se esqueça, é muito importante assistir todo o vídeo, porque mais para frente nós vamos precisar do conteúdo que nós estamos estudando hoje. Quando chegarmos no Novo Testamento, toda a nossa base está no Velho Testamento. Quando chegarmos no Evangelho, toda a base está no Velho Testamento. Então é muito importante que o vídeo seja assistido por inteiro, que a história seja contada do início ao fim. E é muito importante realmente que você assista o vídeo todo, porque hoje, por exemplo, esse capítulo 24 de 2 de Samuel vai contar a mesma história do primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, mas com um detalhe muito importante. E esse detalhe está no primeiro verso desses dois capítulos. 24 de 2 de Samuel diz: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Vejam que aqui diz que a ira do Senhor. Mas no primeiro verso do capítulo 21 de 1 de Crônicas diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Glórias a Deus. Vejam que ao decorrer do capítulo, nós entendemos que faz mais sentido o primeiro verso do livro de Crônicas do que o primeiro verso desse capítulo 24. Por quê? Depois que Davi enumerar todo esse exército, vai cair sobre ele um peso muito grande vindo da mão do Senhor. Então vamos fazer a leitura para que a gente possa entender direitinho o que está acontecendo nesse capítulo. No verso 2 diz: Disse, pois, o rei Davi a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Davi quer fazer um censo e chama Joabe para ter a responsabilidade sobre essa tarefa. Joabe responde ao rei Davi: Ora, multiplique o Senhor, o teu Deus, a este povo 100 vezes tanto quanto é agora, e os olhos do meu rei, o meu senhor, o vejam. Então ele faz um questionamento para Davi, dizendo assim: Mas por que deseja o rei, o meu senhor, este negócio? Ok, que se multiplique todo o povo, mas por que mesmo que o Senhor quer que faça esse censo? Davi não responde para Joabe, simplesmente dá ordem. Joabe, junto com alguns homens, vão e percorrem toda a terra de Israel, de sul ao norte, de leste a oeste, durante 9 meses e 20 dias. Quase 10 meses depois, Joabe volta para Davi e no verso 9 diz: E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam a espada. E homens de Judá eram 500.000 homens. Santo é o Senhor. 1.300.000 homens. Esta era a força de guerra que Davi tinha. Nesse momento, no verso 10, diz: E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo.
E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te, transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então vejam que aquele censo que Davi pede para Joabe fazer não era um censo do povo de Israel. Ele não quer saber quantas crianças, mulheres, idosos e homens tem. Ele não quer saber o número do povo de Israel, mas ele quer uma única informação: qual é a força de guerra que Davi tem. Nesse momento, desperta Davi, então ele vê que ele pecou contra o Senhor. Porque essa contagem, esse levantamento dos números, não é para exaltar ao Senhor, para glorificar a Deus. Daqueles que saíram do Egito, peregrinaram pelo deserto, entraram na terra prometida e foram multiplicados. Não foi essa a contagem, mas a contagem da força que Davi tinha sobre todos os seus inimigos. Depois que ele reconhece o erro dele, ele sabe que ele vai ter um preço a pagar por isso. No dia seguinte, logo pela manhã, quando Davi se levanta, chega para ele o profeta chamado Gade. Gade é o profeta naquele momento, junto ao reinado de Davi. Naquela noite, o Senhor havia aparecido para Gade e dado uma orientação para ele, dado 3 opções de castigos que viriam sobre todo o povo de Israel pelo pecado que Davi cometeu. Então, no verso 13 diz: veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Davi diz: estou muito angustiado, estou em desespero, mas eu não quero sofrer nas mãos do inimigo. Eu escolho sofrer nas mãos de Deus, porque Deus é cheio de misericórdia. E então Davi escolhe os 3 dias de peste sobre todo Israel. Então veio o anjo do Senhor com a peste desde o sul de Israel e durante um dia inteiro ele mata mais de 70.000 israelitas. E quando ele está passando por cima da terra de Judá, então o Senhor dá uma ordem para o anjo e diz para ele: chega, basta, retira a sua mão. Nesse momento ele está junto às terras de Araúna, o Jebuseu. Então Davi, do terraço do palácio dele, onde ele está lá parado, ele avista o anjo do Senhor vindo com a peste e vê no momento em que ele retira as mãos, ele está ali junto a esse terreno, essas terras de Araúna. No dia seguinte, Gade vai até Davi e fala para ele: o Senhor te dá uma ordem, que você compre as terras de Araúna, o Jebuseu, e ali construa um altar para o Senhor. Glórias a Deus. Davi vai junto com seus homens, junto com seus conselheiros, e quando eles estão chegando às terras de Araúna, ele desce correndo ao encontro deles, coloca a face na terra, né? Ele se inclina ali em respeito ao rei e pergunta para o rei: o que te traz aqui? Então Davi responde: eu vim comprar essas terras para que eu possa construir um altar ao Senhor. Então Araúna diz para ele: de forma alguma, Senhor, tudo o que quiseres aqui é teu. Além das terras, te dou o boi e te dou tudo mais que é necessário para que faça sacrifício. Davi responde para ele: longe de mim fazer um sacrifício do qual eu não tenha pago por ele. Me fale o preço justo de toda essa terra e eu pagarei por ela. Então, assim Davi compra a eira por 50 ciclos de prata. No último verso, no verso 25, diz: e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre todo Israel. Amém, glórias a Deus. Assim termina esse capítulo, irmãos. Para a gente fica a grande lição, que tudo que nós quisermos fazer, que não exaltemos a nós, né? Que tudo que nós recebemos, irmãos,
vem das mãos do Senhor. Então que a gente sempre tenha a gratidão, a honra e a humildade de render sempre graças ao Senhor. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Então todo esse número de 1.300.000 homens de guerra é do Senhor. Ele tem esse exército, não é Davi. Por isso que naquele momento Davi fala: pequei muito contra o Senhor, agi como um louco, né? Porque ele estava ali se exaltando e não exaltando a força e a misericórdia de Deus que tinha com ele. Nessa mesma comunhão, vamos orar. Agradecer pelo término do livro 2 de Samuel, pela força e entendimento que o Senhor tem nos dado e que o Senhor continue nos dando a graça da sua misericórdia para que a gente tenha forças e perseverança de manter a nossa rotina espiritual. Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais um dia, Senhor, com grande alegria no nosso coração, queremos te agradecer, te render toda a graça, honra, louvor. Senhor, estamos muito felizes pelo término de mais um livro da Bíblia. Obrigada, Pai, pelo entendimento. Obrigada pela força. Obrigada pela saúde, Senhor. Obrigada pela Tua presença conosco. E vamos te pedir, Senhor, segura a nossa destra, nos encha, Pai, de desejo, para que todos os dias nós possamos separar alguns minutos do nosso dia e nos achegarmos ainda mais a Ti, estudando a Tua palavra. Pela Tua misericórdia te pedimos, Senhor, dá-nos força para que possamos perseverar dia após dia e possamos até o final da Bíblia estarmos contigo, Pai, em grande aprendizado, que possamos mais do que ler, reter, Senhor, no nosso coração o Teu aprendizado e que o Senhor possa se usar de nós como instrumentos nessa terra. Tudo o que te pedimos e te agradecemos é por nome e graça do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para darmos continuidade à leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.